Nesse slide, tem dois mapas sendo apresentados. O primeiro são as 13 colônias, que no livro de vocês está apresentado na página 101. Tá? Caso vocês não consigam visualizar os nomes direitinho, podem olhar no livro. Tá? Os de laranja estão ao norte, são as colônias ao norte. A de lilás ficam ao centro e as verdes são as colônias ao sul. Tá? E no segundo mapa, eu vou explicar quando estiver falando das colônias do centro-norte. No cantinho aí nós temos um quadro falando sobre as colônias do sul e tem 3 tópicos, né? O Plantation, importações da Inglaterra, mão de obra, colonos, depois africanos escravizados. As colônias do sul, se desenvolveram a partir da grande propriedade escravocrata. Tá? Eles utilizavam a mão escrava nas suas plantações, tá? A plantation, onde eles exploravam um único produto, tá? Tabaco, algodão ou anil. Eles não tinham uma policultura, eles escolhiam um produto e produziam aquele, que era destinado aos mercados externos. Os fazendeiros sulistas vendiam seus produtos para a Inglaterra e dela compravam quase tudo de que necessitavam. Aos poucos, os sulistas foram substituindo os servos brancos, tá, por africanos escravizados originários da África Ocidental. Com isso, formou-se na região uma sociedade escravista e aristocrática, marcada por uma grande desigualdade. Então, esses africanos eles não foram só escravizados no Brasil, eles foram levados para outras regiões, como as regiões aí na Europa, tá? Já o quadro de baixo fala das colônias do centro-norte, né? Pequena propriedade, policultura, produção de manufaturas e comércio triangular. O desenvolvimento dessas 13 colônias variou de acordo com as condições geográficas e os interesses deles, tá? Dos colonos. As colônias do centro-norte desenvolveram-se com base na pequena propriedade. Eram pequenos produtores, tá? Que produziam a policultura. A policultura é o produto de vários produtos. Tá? Produziam batata, milho, cevada, trigo. Eram uma pequena propriedade com diversos produtos. A produção de manufaturas e o comércio triangular, que mostra nesse esquema ao lado aí com as setinhas. Tá? É um comércio lucrativo que envolvia a América do Norte, a África e as Antilhas. Eu vou explicar essas setinhas. A primeira setinha aí, né, ela fala sobre os navios que eles usavam, né? Usando navios próprios, os colonos do norte conseguiam melaço nas Antilhas e os transformavam em rum. O segundo passo era trocar esse rum por armas e tecidos por pessoas escravizadas na costa ocidental da África. E o terceiro passo, eles levavam esses escravizados para serem vendidos nas fazendas das Antilhas. E de lá voltavam com mais melaço de cana para transformar em rum. Era um círculo, né, vicioso aí. Eles faziam o mesmo processo o tempo inteiro. Essas diferenças entre o centro-norte e o sul refletiam-se no relacionamento dessas áreas com a metrópole, né, com a cidade grande. Enquanto o centro-norte foi se desenvolvendo com certa independência econômica e financeira, o sul evoluiu mantendo estreita dependência da Inglaterra. Dependia da Inglaterra em muitas coisas, tá? Na página 103 do livro de vocês tem uma imagem que mostra, ela retrata, né, o período entre 1620 e 1860, cerca de 400 mil africanos foram levados para a América do Norte para trabalhar como escravos. Aí a gente tem uma fazenda de algodão, tá, que produzia algodão. No aspecto político, as 13 colônias desenvolveram-se com grande autonomia. Tá? Cada colônia tinha sua assembleia, que era encarregada de elaborar leis, votar orçamento e administrar o recolhimento dos impostos. Elas eram independentes. Tá?
Assim, desde cedo, os colonos americanos desenvolveram hábitos e sentimentos de autonomia em relação à metrópole inglesa. A força política e econômica dos colonos americanos ajudava a explicar sua capacidade de resistência e organização na luta contra a Inglaterra. No século XVII, primeiro século da colonização da América do Norte, a Inglaterra quase não interferiu nos assuntos internos das 13 colônias. Tá? Ela não se metia muito não, deixava livre. Já no século seguinte, porém, a Inglaterra mudou sua política colonial e passou a oprimir suas colônias na América. Entre os motivos que levaram a essas mudanças na política colonial inglesa, cabe citar duas coisas. A primeira, a concorrência que as mercadorias norte-americanas faziam às inglesas no mercado externo, ou seja, os ingleses eles produziam, vendiam para o mercado externo, e as suas colônias também vendiam. Então acabou que as suas colônias se tornaram seus concorrentes. Tá? E a segunda são as guerras em que a Inglaterra se envolveu. A Guerra Franco-Índia, iniciada em 1754, quando os colonos norte-americanos invadiram as terras indígenas situadas além dos montes Apalaches, provocando a reação dos franceses, né, que lá viviam, e dos indígenas, que eram seus aliados. A Guerra dos 7 Anos, que durou de 1756 a 1763, que foi motivada pela disputa entre França e Inglaterra por terras situadas na África, Ásia e na América do Norte. A Inglaterra venceu as duas guerras, mas saiu delas financeiramente abalada, e para recuperar-se passou a oprimir os colonos norte-americanos, ou seja, passou a exigir mais deles, provavelmente em base de impostos. Voltando no segundo mapa, né, que fala do comércio triangular, nós temos aí em vermelho a área das 13 colônias, né, das colônias inglesas. A setinha vermelha representa as 13 colônias para a África, o caminho que elas faziam. Né? A gente vê que o primeiro passo era o quê? Usar os próprios navios. Né? Os colonos do norte eles conseguiam melaço nas Antilhas e transformavam em rum. E levavam para onde? Lá para a Costa do Marfim, Costa do Ouro. O segundo passo era lá neste território trocar o rum, as armas e tecidos por pessoas escravizadas, né, nessa costa aí ocidental. A setinha, né, verde são o que eles tiravam da África para a América Central, era o que eles conseguiam. O que eles conseguiam lá? Os escravos, né, as pessoas para serem escravizadas. E essa rota verde, né, ela leva as pessoas aí para que a seta indica, né? Jamaica, Porto Rico, a América Central para as 13 colônias e vice-versa. Era o triangular, né? Forma de triângulo, porque era contínuo isso aí, tá? Eles conseguiam melaço, transformavam, faziam armas, produziam tecidos, trocavam por pessoas para serem escravizadas e vendiam em outros locais. Tá? Essa é a explicação desse mapa do comércio triangular que no livro de vocês está na página 102.